sempre tive uma influência muito forte dos meus pais no quesito educação, muito positiva, né? De olhar para a educação como algo super relevante. Então, isso sempre foi um tema lá em casa e a desigualdade também sempre foi uma coisa que me afetava muito, que me chocava muito. E aí eu Sim. resolvi estudar economia. E logo que eu comecei as aulas, quase todos os conteúdos, os livros, tudo era em inglês e eu não falava inglês. Então foi um desafio grande, pessoal, que me fez me ligar e falar, puxa, assim como eu, tem muita gente que nasceu na periferia, e não só na periferia, né, em todas as classes, que não fala inglês. E aí acabou que mesclou com uma experiência que eu tive na faculdade, né, de hospedar vários estrangeiros em casa. A USP tem muito gringo ali. Dessa ideia eu falei, puxa, vamos criar uma escola que só traz gringo e que dá aulas nas periferias, com o menor preço que existe no mundo. E foi o que a gente fez e em 2012, 2011 começou essa história. Mas o nosso pensamento ele tem uma questão que é a seguinte: a gente sabe para quem que a gente desenvolve tudo que a gente desenvolveu. Só que o que está acontecendo já faz alguns anos. O produto, o serviço que a gente oferece, as aulas, elas não são aulas de média qualidade. Elas são aulas premium. O preço, que é um preço muito baixo. Mas em termos de qualidade, a gente se posiciona muito premium. Então, isso é um desafio. Por quê? Porque tem pessoas que podem pagar R$ 500 e que estudam na minha escola. Eu acho ótimo. Isso para mim não é um problema. Um negócio como o nosso, um negócio de impacto, um negócio social, ele é um negócio de abundância. Ou seja, encheu uma escola, eu abro outra. Porque é o próprio aluno que está financiando essa máquina. Então, não é um problema que tem alguém muito rico estudando comigo. Não é um problema, é um sinal de que o meu curso é premium. E isso para mim é bom. O problema é quando as minhas decisões elas estão sendo voltadas para atingir esse público. Sim. Né? Quando a minha comunicação Perfeito. se torna uma comunicação elitista, quando eu vou em alguns eventos e não vou em outros, quando eu vou só divulgar tudo lá na Vila Madalena, em Pinheiros, mas eu não vou nas escolas da periferia para divulgar. E isso passa a ser um problema. Só que o nosso desafio foi, eu vou desenvolver o serviço, as aulas, para que uma dona de casa, uma faxineira, possa matricular os 2 filhos num curso de inglês. Ela vai pagar e ela vai ver o aprendizado dos filhos dela. Então, esse era o nosso propósito. Isso é um dos aspectos de ser empreendedor social, é você conseguir resolver um problema através ali do mecanismo de mercado. Então, é vender um produto ou um serviço, mas o produto e o serviço que você está vendendo, ele ajuda a mudar a vida das pessoas. Não é ir lá, abrir um CNPJ, sou empreendedor social. Não. É conviver muito com o problema, é entender muito bem do problema que você está tentando resolver e tentar resolver ele de várias formas até eventualmente se acertar alguma. Então, requer muito erro, né? O erro faz muita parte desse processo todo de descoberta de soluções. Porque, vamos lá, o mundo está cheio de problema. Sim. A lista é grande. Então, vários desses problemas, talvez quase todos, já existem há séculos. São problemas longos que muita gente tem tentado resolver de diversas formas. Então, acho que o papel todo dessa geração nova de empreendedores, os empreendedores sociais, eles é justamente, cara, vamos tentar de uma outra forma. O mundo agora tem ferramentas que não tinha antes. Tudo bem que ninguém conseguiu lá no passado, mas a gente precisa tentar. O Então, acho contexto que é o outro, papel, né? exatamente, o papel das pessoas que são os contemporâneos aqui, né, o nosso papel é tentar. A gente não pode se abater e achar que porque ninguém nunca conseguiu resolver que a gente não vai também. Não, por que não? Vamos tentar. O errar, ele não é só uma consequência, assim, ele é uma necessidade. Quanto antes você errar, melhor. Quando eu mentoro empreendedores que estão começando, o objetivo principal ali do primeiro ano, segundo ano, é errar o máximo possível. E errar feio, mas corrigir rápido. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a cultura brasileira não nos favorece tanto. Assim, a gente tem muito medo do erro, da perfeição. Isso vem do nosso sistema educacional, vem das nossas matrizes, enfim, religiosas e tudo mais, a coisa da culpa, do erro, né? E isso é uma coisa muito maléfica quando você está num mundo como esse, que tudo muda o tempo todo e você precisa mudar também. Então, cara, você vai mudar um pouco, você vai errar aqui, você vai falar uma besteira.
E só erra quem se expõe. Tem vários estudos que mostram a prevalência de doenças psicológicas e de distúrbios e de remédios tarja preta na população empreendedora é muito maior do que na população não empreendedora. Então, a medicalização, né, a banalização do remédio e tudo mais é uma temática muito importante no cenário empreendedor, muito por isso. Porque você, quando se coloca nessa posição, é quase como uma posição de que você não pode errar, você tem que ser perfeito, é o exemplo, é a matriz do certo ou errado para todo mundo que está te seguindo. Isso é um peso psicológico para um ser humano muito grande. E trava. Porque se você tem que ser perfeito, você joga no seguro, né? Você vai fazer aquilo, o arrozinho com feijão. Mas os grandes pratos não vêm no arroz com feijão só. Vem quando alguém olha para o arroz e feijão e fala, opa, peraí, se eu botasse isso aqui, requer uma ousadia. E essa ousadia requer o erro, porque vai errar 1000 vezes até acertar esse prato. Mas quando sair, vai ser aquele prato. Da minha geração, cara, o número de pessoas que tá com baixa autoestima ou que acha que é ruim tudo porque tá exposto às celebridades, às subcelebridades, a todo mundo com a vida perfeita da mídia social, né? Isso eu vejo muito forte, assim, principalmente nessa geração mais nova, de baixa autoestima, cara. Gente incrível, gente com potencial absurdo, mas que não dá vazão, não quer mostrar, tem medo de mostrar o que faz, né? Tem medo de ser cara de pau. Então, acho que isso é um problema gravíssimo. E o outro extremo é aquele, né? Pô, eu acho que já sei de tudo. Então, pô, a minha posição, o fato de eu ter essa idade, de eu ter já sido diretor de uma grande empresa nos anos 90 e tudo mais, isso me coloca em um lugar de... Já tenho crédito suficiente, porque já fiz de tudo. E, de fato, você fez muito, você fez incrível, em épocas muito mais complicadas, num momento muito mais difícil de Brasil e de tecnologia. Só que passado, né? Fez, mas né? Mudou. Então, essa humildade é um ponto fundamental. É humildade sem ser pedante. Isso é difícil pra caramba de desenvolver, mas eu acho que é quase como uma balança, assim. Eu valorizo quando alguém chega e fala, nossa, cara, eu errei. Porque num ambiente corporativo isso é uma coisa mais difícil de acontecer. É sempre o outro, é o mercado, é o Covid, é o governo, é sempre o outro, nunca é você. O erro que vocês cometeram quando vocês, na maior boa vontade, colocaram uma cobrança através de e-mails, né? Só que o pessoal não estava, só que os alunos não abriam os e-mails, portanto eles não tinham acesso ao boleto, portanto eles não pagaram, e vocês se viram num grande problema. Pô, estamos sem dinheiro, e aí? Pisamos na bola, né, cara? É isso, né? Todo mundo falando de transformação digital, nós, os jovens, pô, a gente tem que transformar tudo. E aí na nossa cabeça era isso, vamos botar tecnologia em tudo. Papel é uma coisa do passado. Não vai, a gente vai ser uma escola sem papel. Era esse o nosso propósito. E aí o papel importante é o boleto, né? Você tem que imprimir o boleto e as pessoas, grande parte, ainda tem lá o criado mudo, a pilha de boleto, né? Pô, eu não tenho, mas grande parte da população ainda tem isso. E a gente tomou como base a nossa experiência, o nosso cenário, ou seja, não teve empatia e implementamos uma coisa que a gente falou, esse é o futuro. E o nosso público merece ter coisas do futuro. E é verdade, ou seja, uma baita de uma boa vontade, né? Sim. Faz sentido. Cedo demais. Então a gente acabou errando no contrário, né? De inovar cedo demais. Isso também é timing. Tem várias inovações aqui, empresas que fazem o que grandes empresas fazem hoje, mas começaram muito cedo. Também não funciona. Então, também, sim, claro. Timing da inovação também é importante e a gente errou. Mas eu poderia listar aqui, Walter, uma série de erros enormes aqui de todas as esferas e eu não tenho o menor problema em assumi-los, porque eu acho que isso faz a gente mais humilde, mais rápido para acertar o outro. E ajuda a desconstruir essa ideia de que o empreendedor é tudo sabichão e que sabe de tudo. Mentira, não sabe de nada. Eu acho que todo mundo consegue ser empreendedor, sim, mas tem um glamour também de achar que o empreendedor é algo místico, né? É algo do glamour, é algo do palco, né? Aquela coisa do prêmio, do jornal. Isso é uma grande baboseira que a mídia muitas vezes, infelizmente, influencia na criação desses arquétipos, estereótipos de grandeza, de genialidade. Cara,
Empreender é ter um time incrível, é saber se gerir pessoas, mas ter pessoas incríveis do teu lado. Não é sobre ser gênio ou ser, né, como muitas vezes a nossa sociedade tão individualista, né, e tão valoriza tanto essa coisa do individual. As grandes empresas, para mim, são feitas por excelentes times e de ponta a ponta e uma cultura muito forte. Hoje, empreender é atitude. Hoje, você pode estar trabalhando numa multinacional e ser um empreendedor. A gente chama de intraempreendedor. Você pode ter uma barraquinha de cachorro-quente, você pode ser uma dona de casa, baita empreendedora. Acho que empreender é muito uma questão de atitude e mentalidade, assim, de como é que você se coloca em relação ao mundo. Para mim, empreender você tem um problema, um desafio, e você monta uma estratégia, bota a mão na massa e vai lá e resolve. Ter um propósito na vida, gente, muda tudo. Muda o jogo. Propósito forte. Não estou falando de um sonho. Sonho, beleza, meta, isso é importante. Vocês vão lá e resolvem. Estou falando de um propósito. E aí o ponto não é atingir o propósito, gente. Não é sobre conseguir, não é essa coisa que eles chamam, que eu nem sei o que é, esse tal de sucesso. Não é sobre o sucesso, é sobre ter um propósito e estar lá sempre caminhando e reunir gente boa que também tem. E aí você não vive só enquanto você está aqui na Terra. Você deixa um legado. E aí você vai lá para algum outro lugar, mas o teu legado fica aqui, o teu propósito fica aqui, com várias outras gerações. Eu acho que isso é o mais importante aí pra gente.